Hello, and a very warm welcome to the TFA webinar as part of New York Climate Week. Can sustainable cocoa save the Amazon? My name's James Allen from OLAB, and along with Andrea Verneberg from the Tropical Forest Alliance, we're going to facilitate today's meeting. A warm welcome to you wherever you're joining us from throughout the world. So this title, Can Sustainable Cocoa Save the Amazon? It's only partially tongue-in-cheek. We know that deforestation, certainly in Brazil, is at a 12-year high. If we look at data from the period up until last year, we've got significant issues with deforestation in Brazil. And we know that the issue of deforestation is closely linked to the issue of climate change, right? And we know that one of the most cost-effective ways of addressing deforestation is by looking at its links to food systems. So production countries in Latin America, whether that's Peru, Colombia, Brazil, or others, are responsible for providing significant food sources to the global food system. But as a result, this is having a significant impact on land use. So when we think about climate and we think about the most cost-effective ways of addressing it, one of those ways is by addressing deforestation linked to food systems. The most significant drivers within the food systems are obviously the ones that we're familiar with. So that's cattle farming and soy, and cocoa is different, right? Cocoa is different for a number of important reasons. So I think the first is that cocoa can be produced under the forest canopy in what's called agroforestry systems. So you actually have an opportunity to produce cocoa, but actually sustain, maintain, or even enhance natural resources as a result of that. Much of the cocoa production that happens in Latin America and indeed across the world is done by smallholders. So that means that effective cocoa production can also be a useful source of income to these smallholder farmers. And as we've discovered in the discussions that we've had to date around cocoa, what's really exciting about cocoa, there's a story behind cocoa in Latin America in that it's native to the Amazon region. So indigenous populations have been producing cocoa in the region for at least 2 millennia, probably a lot longer than that, but we have archaeological records that show that that's been happening for the last 2,000 years. So the question is, can cocoa be an important source of income for communities that live in the Amazon? And can it be produced in a way that actually enhances the forest? And the answer to that question, I think, revolves around three key elements. So the first is, well, it's fine if we have this Amazon origin sustainable cocoa, but is there a market for it? And one of the questions we want to be asking today is looking at that market. So where is the market for Amazon origin sustainable cocoa? And is there investment from that market to transform the sector? The second then is about the product itself. And are we clear about what we mean when we talk about sustainable cocoa from the Amazon, whether that's from Peru, Colombia, Brazil, or one of the other countries in the region? Are we agreed on what we mean by Amazon origin sustainable cocoa and what exactly it is? So market, product, and then I think the third is really around collaboration. So are we able to collaborate within the supply chain? Are we able to collaborate across the region between the countries in a way that means that transformation to that market can actually happen? And those are the three questions that we want to ask today then. So just setting out to you here the agenda, we have these three objectives. I think the first is then to present to you the attributes that make Amazon origin sustainable cocoa. And discussions have been taking place on a country basis in those three countries, in Colombia, Peru, and Brazil, talking about, well, what do we mean by Amazon origin sustainable cocoa throughout? The second objective is then really to explore, okay, what is the state of current and future markets for that kind of product? Is the market there? If it is there, what do we need to do in the Latin American region to try and reach that market? And I think the third objective of today's webinar then is to dialogue on, okay, what are the gaps and what actions are required to be able to meet that market need? We have a really exciting looking agenda for you. We've got speakers from across the region. So myself and Andrea are going to close this short introduction. And we're then going to hand over to Eduardo Trevisan from Eflora, Fernando Hatner from Fruto, Fabiola Munoz from the Coalición in Peru, and Jose Iturias from Alianza Coca Peru, who are going to give us that reflection on from production countries, what are the attributes and markets, before we hand over to colleagues working across the supply chain. That's Cargill,
Chocolat, and the World Cocoa Foundation. And I'll introduce those later. Just before we pass over to Andrea, who's going to tell us a little bit about the background to today's discussion, some practical information for you. We really want to hear your questions. So you'll see here in Zoom, there's a Q&A function at the bottom of the screen. Click on that, put in your name and add the questions and see the questions coming in, and we can vote on questions that are interesting. There is a chat function as well. If you've got a specific question to a panelist, please use the Q&A. If you want to let us have some information about the work you're doing or some research that adds to the discussion, please use chat for that. And finally, there is an interpretation function. So we're going to be working, it's almost the Tower of Babel today. We're going to be working in 3 different languages, English, Spanish, and Portuguese. If you'd like to listen to the webinar in a different language, so if you'd like to listen in Portuguese or in Spanish while we're speaking English, click on the interpretation ball and choose your channel. If you don't speak Portuguese or Spanish, we're going to be hearing people speaking in those other languages. So choose the language that you'd like to have translated to you. And we'll be trying to keep on time. So I'll just invite all speakers to stick to the 5 to 7 minutes that they've been invited to speak. Great. So that's it from me. And I'd like to hand over straight away to Andrea Wernebach, who's going to give us a little bit of a background as to the TFA's, the Tropical Forest Alliance's involvement in these discussions, these dialogues around transforming the cocoa value chain to make it more sustainable in the region. Andrea. Thank you so much, James, for the kind introduction. Well, I will just tune to Português, mas como brasileira, melhor falar aqui em português. Primeiro, agradeço a participação de todos aqui presentes, em especial as panelistas, com quem estamos construindo, né, um roadmap, um plano de ação conjunto como latinos ao cacau amazônico sustentável. Então, temos aqui uma conexão que eu gostaria de apresentar para vocês. Esse é o 5º diálogo de uma sequência. Esses diálogos regionais que estamos promovendo são diálogos de construção, de co-construção dessa rota que o James já mencionou, que é uma rota a uma cadeia produtiva que não só vai trazer o potencial de um elemento de um fruto que é nativo da nossa região e que tem propriedades organolépticas únicas e de extrema qualidade, mas que também é uma oportunidade de trazermos a bioeconomia, uma transição justa e de levarmos o cacau como uma ferramenta de inclusão e de benefícios ambientais, né? O nosso conhecido ouro negro amazônico, ele deve ser posicionado no mercado nacional e no mercado global de uma forma única. E nós, como latinos, temos a oportunidade de fazer isso em conjunto. Eu mostro para vocês muito rapidamente, né, nossa estratégia como TFA, mas que reforço que estamos construindo essa estratégia de maneira muito próxima com as iniciativas nacionais que já acontecem no Peru, na Colômbia e no Brasil, com nossos parceiros Cocoa Action, com a Aliança Cacau Bosques e Paz e com a Aliança Cacau Peru e a Coalizão do Peru. Então, essa rota é uma rota comum e a gente, como TFA, gostaria de facilitar e de potencializar esses resultados. Temos nessa estratégia uma ambição comum, essa ambição de promover, de acelerar o cacau como uma ferramenta de combate ao desmatamento e de um retorno financeiro a pequenos produtores, de conservação, de restauração, inclusive conectado à agenda climática. Estamos justamente, né, na Climate Week, então sabemos que o cacau pode também ser uma ferramenta e ser um atributo nosso de aderência a essa agenda. Mas que cacau nós queremos promover? Que cacau amazônico nós, como latinos, gostaríamos de promover, né? O que queremos colocar no mercado global? O que temos a oferecer? Entramos numa discussão desses atributos compartilhados, que é justamente o que nosso colega Eduardo vai apresentar na sequência, que são essa comunicação, que são essas premissas do cacau ser colocado no mercado. Também fizemos algumas discussões nacionais em torno além dos atributos, né, dos gargalos para que esse produto, ele, de fato, esteja no mercado. Temos algo na prateleira, mas precisamos construir junto como vamos ter essa rota para colocar na prateleira, e esse também é um convite a governos e a setor privado e a cooperação internacional a colocar esse produto na prateleira. Então, temos essas oportunidades e esses gargalos a ser trabalhados. Também temos, né, questões de políticas públicas e outras discussões que viemos fazendo a nível nacional e local.
E a ideia ao final desse processo é que construamos uma rota comum, que tenhamos esse posicionamento comum. Todas essas informações, elas estão sendo construídas em um pitch book, né? O pitch book, ele não só vai ser um portfólio de boas iniciativas, de cases que já estão atuando em prol do cacau amazônico sustentável em cada um desses países, mas também a narrativa do nosso case como latino, então descrições de dados de base, né, em termos de produção, em termos de mercado, toda essa composição de informações vai compor esse pitch book. E nós, como TFA, temos, né, a responsabilidade, a intenção de levar esse pitch book a oportunidades e aos nossos parceiros do setor privado e a colaboração internacional, que sim, já demonstram interesse na agenda da cacauicultura latina. Então, é de fato importante levarmos as informações do ponto de vista regional. Como uma das peças de produção de informações que fizemos desde o último diálogo, eu passo a palavra para o Eduardo Trevisan, nosso parceiro do Imaflora, para que conte um pouco desse processo de definição e de discussão sobre os atributos amazônicos. Eduardo, por favor. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Também vou falar em português. Muita honra aqui participar desse evento. A gente do Imaflora temos experiência de mais de 15 anos com cacau, inclusive fora do Brasil. Fomos convidados para pensar a respeito dos atributos para o cacau produzido na Amazônia. E quando a gente fala em Amazônia, a gente está falando de 3 países distintos. Eu acho que, André, você pode passar. E em 3 países distintos, a gente está falando aqui de Brasil, o Pará, né, uma região muito importante para a gente de produção do cacau, Colômbia, região de Caquetá, e no Peru, especialmente na região de São Martinho. Lembrando que a produção de cacau no Brasil, praticamente 50% dela é feita na Amazônia. No Peru, a gente tem informações de mais de 80%. E na Colômbia é uma parte um pouco menor, representativa, mas importante devido ao bioma, né? Bom, a gente, além das 5 reuniões, a gente está na 5ª reunião, como a Andrea mencionou, a gente fez 3 reuniões específicas com os parceiros, né, envolvendo produtores, envolvendo ONGs, envolvendo empresas, desses 3 países que eu acabei de citar, para a gente buscar quais são os atributos específicos para o cacau produzido na Amazônia, e entre eles, o que a gente consegue juntar desses 3 países, né? O que a gente consegue entender como atributos comuns, por favor, próximo, deste cacau. E então, exatamente como eu vinha falando, a gente fez essas questões, discutimos com cada um desses parceiros e chegamos a uma conclusão bem interessante a respeito de que são 2 atributos principais que o cacau amazônico possui, tá? Primeiro é que ele é uma ferramenta para restaurar e proteger a Amazônia, tá? A floresta tropical amazônica. E isso é comum para os 3 países, para as 3 regiões. E aí vale salientar que ele é nativo da Amazônia, né, da Panamazônia. Ele é super viável para recuperação de áreas degradadas e regeneração do solo, ainda mais pela essa questão de que dele ser nativo, ele é muito adaptado à situação. Então, o produtor, um pequeno produtor, que é a grande característica que nós temos na Amazônia, ele não precisa de alta tecnologia para produzir cacau. É óbvio que existem técnicas para ter uma produção melhor, mas não é na Amazônia uma produção super intensiva em termos de adubo, irrigação, enfim. Então, ela é feita adaptada em sistemas agroflorestais, tá? Em sistemas que podem
que integram a produção de cacau com outras árvores frutíferas e nativas, né? E, além disso, os produtores conseguem também integrar com produção pecuária, por exemplo, em áreas da própria propriedade e produção de alimentos. Então, o cacau acaba sendo muito viável para trazer a recuperação, para conectar as áreas de florestas nativas com a área produtiva. Então, diferente de outras culturas, por exemplo, plantação de milho, por exemplo, ou, enfim, algum outro tipo de mandioca e outros cultivos que você não tem, é mais difícil para animais, para a fauna se locomover. Então, o cacau acaba sendo muito viável para pássaros, fauna e tudo mais, poder utilizar o cacau como corredor da biodiversidade. Outro ponto super importante é a geração de renda. Então, nos 3 países, basicamente, quem produz cacau são pequenos produtores, famílias, tá? De forma muito inclusiva. Então, a gente tem indígenas, comunidades indígenas, a gente tem comunidades, tem grupos de mulheres, inclusive, que utilizam o cacau, que produzem, que geram renda para isso. Então, e outra coisa muito interessante, principalmente no Peru e na Colômbia, é que é uma alternativa para a produção de culturas ilícitas. Então, como todo mundo sabe, esses países você tem áreas onde se produzem plantas ilícitas, enfim, cultivos que vão virar entorpecentes e outros, e o cacau é uma alternativa de renda, ele tem uma liquidez muito importante. Embora o produtor, talvez ele possa ter oportunidades de agregação de valor, certificações, mas ele tendo cacau, a semente de cacau seca, né, beneficiada e seca, ele tem dinheiro na mão, porque ele consegue vender muito facilmente esse produto. Então, ele é muito interessante, muito importante para essas comunidades que vivem no interior da Amazônia, nesses 3 países. E também a geração de empregos, né, de diretos e indiretos ao redor da cadeia. Diretos a gente está chamando de prestadores de serviços de assistência técnica, empresas de processamento, etc., e até trabalhadores temporários. Próximo, por favor. Vou continuando aqui enquanto a gente... Mas, de qualquer forma, a gente tem 2 que a gente está chamando de salvaguardas importantes, que, além de ter todos esses benefícios, para esse cacau também chegar nos mercados internacionais, ele precisa estar livre de desmatamento, ser produzido, não pode ser utilizado desmatamento para sua produção. A gente identificou que nesses 3 países o cacau não é um driver, quer dizer, ele não gera desmatamento em geral, mas, de qualquer forma, isso tem que ser garantido para o consumidor final, e as condições de trabalho também precisam ser decentes. Embora a gente esteja falando de agricultor familiar, também eles precisam ser capacitados para que isso aconteça. Próximo, a gente vai conseguir chegar nessas garantias através das parcerias com empresas, iniciativas de certificação, iniciativas de verificação, iniciativas locais que a gente já tem com os parceiros. Mas, para tudo isso dar certo, existem alguns desafios, que é basicamente apoio financeiro, crédito, pouca informação, pouca assistência técnica. A gente precisa renovar as lavouras velhas, e é isso não só no Brasil, mas também em todos os países foi identificada essa demanda. Engajamento dos produtores, uma estratégia de comunicação e marketing para demonstrar essas propriedades, esses tributos do cacau, e também, eventualmente, uma ferramenta para a gente conseguir demonstrar que as salvaguardas estão sendo atendidas, né? Então, não só as qualidades, mas também as salvaguardas. Os próximos passos, eles estão compreendidos aqui da gente consolidar todos esses atributos, tá? Fazer uma nova rodada, desenvolver essa ferramenta para apoiar os stakeholders ou utilizar as ferramentas que os próprios stakeholders já têm, então ampliar essa tecnologia que já existe e desenvolver um mecanismo de comunicação mais apropriados para divulgar esse cacau tão especial que é produzido na Amazônia. Obrigado. Andréia, por favor. Muito obrigada, Eduardo, pela apresentação. De fato, super interessante esse processo, né, e essa homogeneização, vamos dizer assim, do que queremos comunicar como latinos.
como que a gente aproxima esse oferecimento que temos como potencial da tendência de um mercado que vem demandando por sustentabilidade de uma forma crescente, né? Sabemos que há problemáticas na cadeia do cacau de uma maneira global, em especial aos temas que você mencionou, de desmatamento e de questões trabalhistas que envolvam trabalho escravo, trabalho infantil ou condições degradantes. E de que forma esse aumento, né, da régua da sustentabilidade pode sim ser uma oportunidade da América Latina se tornar um fornecedor com qualidade, com garantia. É importante mencionar também, né, Eduardo, conectado com a sua fala, que as iniciativas nacionais já vêm buscando rastreabilidade, já vêm buscando essas garantias, então podemos oferecer uma resposta, mesmo que parcial, ao mercado de a credibilidade do nosso cacau. Eu passo agora para fazer essa conexão entre o que estamos oferecendo e o apetite do mercado, como que essa régua está se colocando a nível global para a Fernanda, a nossa consultora da fruta, que vem trabalhando conosco nesse projeto. Fernanda, por favor. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. André, você prefere que eu já compartilhe agora aqui a tela? Por favor. Melhor, né? Um minutinho. Por favor, só me avisem quando tiver tudo certo, né? Perfeito, pode Sim, ser. tudo certo. Bom, primeiro eu gostaria também de agradecer por essa oportunidade de estar aqui, de contribuir com esse projeto. A Fruto Agrointeligência é uma empresa de pesquisa e consultoria e nós temos foco em FFLV, que são flores, frutas, legumes e verduras, e soft commodities, e também produtos diferenciados do cerrado. Já fizemos trabalhos com pequi, agora com cacau. Então, nós temos essa veia do trabalho muito focado em produtos mais específicos e mais de difícil acesso a informações. Bom, dando início aqui ao trabalho, como o Eduardo já mencionou, a gente está falando do bioma amazônico. Aqui é mais para vocês terem uma ideia do tamanho da abrangência desse bioma, mas a gente vai estar focando em Brasil, no estado do Pará, Colômbia, na região de Caquetá, e Peru, San Martín. Como é um estudo de mercado, nós temos que ter uma visão na questão da oferta e da demanda. Começando aqui com a oferta, né? Essa visão de como está hoje a situação da oferta desse cacau sustentável. A gente fez um levantamento, um overview desses 3 países, escolhendo alguns temas que são importantes para a gente ter essa compreensão da situação atual. Bom, como fala-se em oferta, é muito importante a gente ver a questão da produção, a produtividade. A produtividade varia bastante entre os 3 países, sendo a produção no Brasil bastante significante, muito alta, muito significativa. O perfil dos produtores, já mencionado, né, é todo muito parecido. Agora, a questão de coordenação de cadeias. Colômbia e Peru estão mais avançados, têm cadeias mais coordenadas e necessidades de melhoria aqui. Todos têm 3 pontos em comum. A questão de rastreabilidade ainda é um ponto a ser melhorado, financiamento dos produtores e a questão logística. Aqui a gente apresenta algumas iniciativas que já vêm sendo feitas por esses países, como, por exemplo, o Fair Trade no Peru e algumas iniciativas do governo brasileiro para certificar esse cacau de origem amazônica. Aqui no Brasil é importante salientar, apesar da produtividade alta, quando a gente fala de pós-colheita, essa pós-colheita pode propiciar uma melhoria na qualidade do produto ofertado. Seguindo... Pronto, foi. Agora, continuando, nós vamos ter um olhar do lado da demanda. Como está a demanda pelo cacau sustentável? Começando pelas indústrias moageiras, que são as grandes compradoras de amêndoa de cacau. A gente pôde perceber que todas elas já têm o seu conceito de sustentabilidade, não são ações recentes, algumas de 2018, algumas até anterior, aonde eles têm objetivos muito específicos e metas a serem atingidas. Basicamente, eles falam de 3 pontos, que são pessoas, a questão técnica e a questão ambiental. Na questão de pessoas,
Esses 3 pontos derivam para vários outros. Na questão de pessoas, o principal é zero trabalho infantil e que as crianças que estão dentro desse sistema tenham acesso à educação. Na questão técnica, é a melhoria da técnica de produção por parte dos produtores, que eles tenham acesso a novas tecnologias, então existem grupos para treinamento de produtores, fornecimento de informações para produtores. E na parte ambiental, o primeiro que aparece é desmatamento zero. A partir disso, derivam-se outras iniciativas. Vale salientar que a maioria desses programas, essas iniciativas, foram desenvolvidas a partir de países da África, que são hoje os grandes produtores de cacau, como Gana e Costa do Marfim. Na indústria do chocolate também a gente vê, eles podem não estar diretamente ligados aos produtores, eles têm diversos fornecedores indiretos, mas eles sofrem uma pressão muito forte e mais direta do consumidor final. Então, da mesma maneira, eles já têm um conceito de sustentabilidade, eles já têm as metas a serem atingidas e os objetivos. Para eles atingirem essas metas ambientais, eles precisam rastrear, provar. Então, a grande preocupação dessas indústrias é com a rastreabilidade. Aqui a gente apresenta para vocês hoje o que seria o consumo total de amêndoas de cacau pelas empresas e o que já é rastreável. Ao mesmo tempo, eles também têm metas bastante específicas de quando eles querem atingir 100% da rastreabilidade ou sustentabilidade de todo o produto que é fornecido. Aqui a gente consegue visualizar qual é o potencial, o que eles ainda precisam para atingir a sua meta. Isso aqui já está dado. Anteriormente, falando de demanda, de oferta, a gente tem um mapa, como é que é o mercado hoje. E essa questão aqui pode ser a bússola, a orientação do mercado. O mercado vai precisar buscar esse produto sustentável, rastreável. Bom, para o cacau da Amazônia, quais são os sinais que o mercado pode trazer, onde ele pode se inserir, com o que ele pode contribuir? A gente percebe essa demanda muito maior do consumidor por um produto sustentável, onde ele tem preocupação não apenas com a origem, mas como é produzido. Na Amazônia, como já foi mencionado pelo Eduardo, a questão do sistema agroflorestal, não tem desmatamento e o cacau, inclusive, pode ser e tem sido uma cultura para a recuperação de áreas degradadas. Outro sinal forte, esse grande investimento que as companhias fazem em sustentabilidade, em rastreabilidade, para dar essa transparência para o consumidor final. O cacau da Amazônia, com essas suas propriedades organolépticas, ele já é reconhecido como cacau fino. Isso a gente já vê no Peru e na Colômbia. No Brasil, isso ainda precisa ser desenvolvido. E a possibilidade de você mapear e rastrear essa identidade única do cacau amazônico. Pontos que a gente precisa ter atenção nesse processo. Esse aumento da produção por todas essas ações feitas pelas indústrias pode gerar uma queda de preço. É uma commodity com preço controlado pela Bolsa de Nova York e de Londres. E a adoção de certificados. Novamente, todo esse esforço em certificar em uma produção mais correta pode levar ao que esses selos se tornarem uma commodity. Você ter o selo já não é mais uma grande diferenciação. E, por último, os próximos passos que a gente tem, nós vamos aprofundar essa pesquisa do mercado para que, no final, a gente consiga apresentar para vocês uma estratégia em conjunto dos 3 países e que vai apresentar para a indústria e para o consumidor final um produto bastante atrativo. Previsão para 2021. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, pela apresentação. Como a Fernanda mencionou, esse é um resultado parcial. Então, o próximo diálogo e ao longo do ano estaremos fazendo aprofundamentos, né, sobre estudos de mercado. E vemos que temos uma oportunidade grande, né, de conexão do trabalho, das rotas, das estratégias que os países vêm construindo para entregar o monitoramento, aquilo que a indústria e o setor privado vem buscando. Eu passo a palavra para o James agora, para a apresentação dos próximos painelistas. James, por favor. Thank you, Andrea. I'm going to switch back to English, so just check out your translation function if you need to.
Thanks ever so much to Fernanda and Eduardo for that fantastic introduction. Certainly what I take away from that is, I think first the idea that, I think increasingly we're clear about what sustainable cocoa looks like. So it's able to restore and protect the tropical forest. It also is a source of income generation. There's some questions in chat that we can come back to at the end. I think people are asking, well, do we know clearly that cocoa is not driving deforestation? How do we know that? So Eduardo, perhaps that's a question for you, but also for some of the other colleagues that are working in the region to come back to when we come to that. But I think clearly one of the challenges that I think you brought up, Eduardo, was around how that's then communicated and what can an end consumer actually understand. And I think taking away from what you brought, Fernanda, to the discussions, there's clearly this growing market. So there is a demand. The Amazon has an important role to play in climate change. But again, how do we get that information to the final consumer? So some exciting questions around attributes and market that we'll come to at the second part of our discussion today. So what's really exciting now is that we've got a couple of colleagues that are actually based in Peru and are working directly with producers. So Fabiola Munoz is the coordinator at the Coalición por una Producción Sustentable in Peru, and Jose Turias is the national director of the Peru Cocoa Alliance. And I think what we'd like to hear from you both, Fabiola and Jose, is around what's the potential social and environmental positive impacts of the Amazon origin cocoa to Latin America. So Fabiola, first over to you, please. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos bien. Por favor. Sí. Sí, Fabiola, te escuchamos. Bueno, buenos días con todos, con todas, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar de donde estén conectados. Muchas gracias por la oportunidad de comentar algunas ideas sobre lo que está pasando, lo que se está haciendo y especialmente las experiencias de los productores de cacao, de las alianzas que estamos construyendo. Como se ha mencionado, yo coordino la Coalición por una Producción Sostenible y es un esfuerzo colaborativo de muchas partes, de muchos actores, público y privado. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es justamente la idea de este enfoque colaborativo entre los actores. El cacao brinda una oportunidad extraordinaria. El cacao permite, en algunos casos, ha permitido que la gente que estaba involucrada en la coca haya salido de ella. Por otro lado, ha permitido mejorar la calidad de vida de muchísimos productores, pero tiene riesgos enormes y tiene retos enormes. Y eso implica temas de escala, temas de uso de tecnología, desarrollo de capacidades, asociatividad, innumerables retos. Pepe, de hecho, en su presentación, en sus comentarios, probablemente va a mencionarlos. Yo solamente quiero resaltar tres cosas que me parecen fundamentales. Hoy día estamos viendo un cambio, una propuesta de cambio de regulación a nivel de Unión Europea, por ejemplo. Acabamos de estar justamente discutiendo este tema en otro evento. Y uno de los retos grandes que se presenta es cómo asegurar que esto que se quiere hacer con una buena intención no se convierte en un boomerang. Y eso implica trabajar en el diálogo. Y por eso lo que Tropical Forest Alliance está haciendo, promoviendo estos espacios de diálogo, de articulación, de intercambio de ideas entre los actores de los diferentes países, es clave. Las regulaciones no son blancas o negras, son procesos muchas veces que se tienen que construir para llegar a buenas regulaciones. Eso implica tener espacios de discusión entre los actores como estos, donde intercambiemos ideas y experiencias. Ese es un primer tema, ¿no? Reconocer que hay que tener una gradualidad en los procesos. Lo segundo es el acceso a información. Ahora se han compartido varios datos, varias experiencias, mucha información que creo que es clave. Muchos de los productores no acceden a información y por eso no toman decisiones que les permitan producir más y producir mejor.
Y eso implica que tenemos un reto enorme, desde el Estado, desde el sector privado, desde el mercado, desde los diferentes actores. Entonces, el acceso a información para tomar buenas decisiones, tanto a nivel de políticas públicas como a nivel de productores, es clave. Y el tercer elemento que creo que es bien importante entender es que tenemos un montón de lindas y buenas experiencias. Yo estoy fascinada con las experiencias que gente como la de Romex o de Colpa de Loros en el Perú han comentado, pero necesitamos hacer un esfuerzo enorme para escalarlas. Y ahí es donde quizás tenemos el reto mayor. ¿Cómo escalamos estos temas? Y por eso, en la Coalición por una Producción Sostenible hemos trabajado algo que se llama el Acuerdo de Cacao, Bosques y Diversidad. Y es una herramienta que nos ha permitido ir conociendo estas experiencias y articular unas con otras y ponernos de acuerdo en algunos mínimos que nos parece fundamental, sobre todo para garantizar que esto, que es una oportunidad extraordinaria con el cacao, con el café en el Perú, por ejemplo, no se convierta también en un driver de deforestación altísimo, porque estamos en un contexto de pandemia y estamos en un contexto de presión sobre los bosques y estamos en un contexto difícil. Y eso hace que los pequeños productores especialmente se muevan, necesiten acceso a recursos. No hay financiamiento para una transición climática necesariamente accesible para ellos. Muchos factores que condicionan que la deforestación pueda crecer. Y lo que no queremos es que productos como el cacao, como el café, se constituyan en productos que finalmente en su cadena de valor tengan bosques deforestados. Apostamos por una agricultura tropical sostenible, una agricultura tropical que no compita con el bosque, sino que más bien colabore con él y se complemente con él. Por eso es que los sistemas agroforestales son tan importantes y por eso es que creemos que hay una oportunidad si trabajamos juntos. Yo lo dejo ahí, no hay mucho tiempo, lo sé, así que esos eran mis principales comentarios. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. José, por favor. Sí, buenos días o buenas tardes con todos y todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento tan interesante. Yo quisiera puntualizar algunas cosas que ya se han dicho y por el tiempo ir directamente al grano, ¿no? Un elemento que para mí es central en este proceso de transición hacia un cacao amazónico sostenible es pensar en cuáles son los mejores incentivos para el productor de cacao para lograr este cambio en el modelo productivo, ¿no? Y esto tiene que ver para mí con 4 puntos centrales, ¿no? Primero, cómo logramos una asistencia técnica permanente a los productores, a los pequeños productores de cacao, que permite inyectar tecnología en la agricultura del cacao, hacerla más intensiva y producir más en menos espacio. Eso es central. La tecnología existe, como ya se mencionó, no es cara, pero una de las cosas que limita el acceso a esa tecnología tiene que ver con el segundo punto, que creo que también debería ser un incentivo, es cómo hacer el crédito accesible al pequeño productor, ¿no? En el Perú, no más del 20 o 30% de los productores de cacao acceden a crédito y fertilizan, ¿no? O sea, hay mucho más por hacer. Las tasas de interés en realidad son altas, pero no por maldad de nadie, sino básicamente por los altos costos operativos. Entonces, la digitalización en la agricultura del cacao es clave para reducir también los costos operativos del crédito y hacerlo y masificarlo. El tercer incentivo que para mí es central y es en lo que parte de esta charla ha tocado, es cómo accedemos a mercados de alto valor, es decir, cómo accedemos a mercados que reconozcan estas cualidades del cacao, dentro de las cuales hay que incorporar la trazabilidad vinculada a la no deforestación. Y lo cuarto también es cómo incorporamos resiliencia en la agricultura del cacao, ¿no? Cómo incorporamos árboles al cacao, se ha hablado de sistemas forestales, y creo que eso es central. Y para lograr eso, justamente creo que lo que ha mencionado
Fabiola Muñoz hace un momento, en Perú estamos trabajando una coalición público-privada muy amplia para trabajar en cómo llevar, cómo deliver estos incentivos hacia los productores, ¿no? En el resto de América Latina no conozco mucho la situación de Brasil, pero sí Ecuador y Colombia tienen una situación muy parecida a Perú. Productividades muy por debajo del potencial biológico de la planta. Una planta de cacao puede producir tranquilamente 3 a 4 toneladas por hectárea. La productividad promedio en Perú está entre 700 y 900 kilos, en Ecuador y Colombia está entre 500 y 300 kilos. O sea, se podría producir 3 o 4 veces más cacao en estos países sin necesidad de cortar un solo árbol, ¿no? Entonces, los retos son, resumo, cómo hacer para intensificar la agricultura del cacao a través de la asistencia técnica y el acceso a los insumos y al crédito, cómo incorporar de manera masiva sistemas agroforestales al cacao y cómo trabajar en la profundización de la diferenciación del cacao que incorpore la no deforestación, el no trabajo infantil y, por supuesto, la calidad del producto, ¿no? Eso es, James. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Fabiola. Voy a voltar a inglés. So thank you to our panelists. I think there's clearly some common themes that are coming out from what we've heard from you. I think so the need to access technical assistance, the need to have access to information, this incorporation of agroforestry systems, the promotion of collaboration across the supply chain, how we reach scale. So a lot of kind of common themes that I think from what Fernanda opened, and then we've heard from particularly from Peru as well, I think are emerging. Let's go straight on to hear from some of the market actors then. So I think what's interesting about today's session is we're going to have a sense of colleagues who are working both in trading and commercializing and then selling chocolates and chocolate products, how they view the opportunities and some of the hurdles of Amazon origin sustainable cocoa. I'm delighted that we've got with us today Bruno Schäbli, who's the origination manager at Cargill. Straight after Bruno, we have got Naila Yamil, who's the co-founder at Chocolat, a chocolate producer. And then finally, Ethan Budiansky from the World Cocoa Foundation, where he's the Director of Environment. And he's going to be talking a little bit about the experience from another part of the world around the cocoa and forest initiatives and its relevance to our discussion today, I think, around those themes. So let me pass straight over to Bruno. Bruno, welcome. And again, a reminder about translation. We're going to be first in Portuguese, then in Spanish, then in English now. So do choose your translation option here in Zoom and then keep the questions coming. Bruno, over to you. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estão. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, falando sobre essa ótima oportunidade realmente de estabelecermos como latinos um produto com identidade regional. A oportunidade que nós temos, mediante os desafios que a demanda nos impõe atualmente, traz uma oportunidade para que a gente não desenvolva apenas um produto de cacau ou um produto de chocolate, mas um produto ambiental. Eu acho que essa é uma das oportunidades que nós temos que entender como nós podemos nos posicionar não só com um chocolate de alta qualidade, ou um chocolate de alto rendimento, ou um chocolate diferenciado pelos sensoriais, mas também por um chocolate que está contribuindo diretamente para a recuperação ambiental global, e especialmente na Amazônia brasileira, na Amazônia latina, dos outros países, que estão cada vez mais em foco, em evidência, e são naturalmente extremamente importantes para a saúde do nosso planeta. Então é uma oportunidade imensa, onde a gente pode aliar, através do consumo de chocolate, uma contribuição direta dos consumidores finais na proteção do nosso planeta. Eu acho que poucas regiões podem ter esse produto para apresentar globalmente para todos os consumidores. Nós temos bastante desafios nessa cadeia. De verdade, eu vou falar um pouco mais de Brasil e de algumas experiências que a Cargill tem no campo. Nós estamos altamente presentes hoje, principalmente no estado do Pará, engajados com alguns projetos de forma diária, de forma permanente,
Eu gostaria de trazer 3, depois em maiores detalhes, com o tempo, falando um pouco de um projeto especial chamado Floresta Produtiva, onde ele foca realmente na recuperação de áreas através de sistemas agroflorestais. Nós temos também o que nós chamamos de Farmer Coaching, que é trazer justamente a TERS e para a gente fazer um coaching de produção de cacau com alguns produtores, né? Isso num caráter experimental, e a nossa intenção é expandir isso para a região como um todo. E, por último, o cacau fértil, que é a nossa ensejo de tentar trazer fertilização para a Amazônia de uma forma responsável e que a gente, aumentando a produtividade das áreas hoje já abertas, já produtivas, legais, a gente evite ou contribua para que não haja o desejo de novos desmatamentos, né? Até porque acho que isso é um disclaimer muito importante a ser feito. Apesar do cacau ser uma árvore da Amazônia, não justifica o desmate de uma floresta primária para o plantio de cacau. Acho que essa não é um objetivo e está sendo longe de um objetivo de qualquer uma das tradings ou dos processadores. A floresta primária ela já chegou no mais do que seu limite e a gente precisa trabalhar para mantê-la e não para convertê-la para a produção de cacau. Isso é inaceitável. Mas voltando para os nossos projetos, alguns aprendizados que nós tivemos, por exemplo, no SAF. Hoje ainda é muito difícil a gente convencer um produtor, quando ele olha para a área dele, ele fala, por que não eu posso plantar tudo isso de cacau e ter um rendimento X e tenho que plantar vários outros produtos num sistema difícil de ser, ou mais difícil de ser administrado e ter um orçamento, uma renda menor? Essa é a grande pergunta que a gente tem todos os dias quando a gente tenta implementar no SAF no Brasil ou aqui no Pará. Então, existem várias respostas para isso, existem várias soluções para isso. Como, por exemplo, a agenda de carbono, que está cada vez mais presente, a gente tem que trazer realmente e reconhecer como sociedade a importância, o valor diferenciado que um SAF tem e conseguir transmitir isso para o produtor, que ele não é só um produtor de cacau, um produtor de cupuaçu, um produtor de açaí. Ele é um produtor de carbono, ele é um produtor de serviços ambientais. Essa é uma agenda que a gente precisa, de alguma forma, destravar. Não é só a Cargill que vai conseguir destravar isso, ou o Lan, ou o Barry, ou a Nestlé, ou qualquer uma da indústria. Esse é um esforço que demanda a participação de todos, como sociedade produtiva, sociedade econômica. Além disso, também, a gente realmente se depara com a dificuldade de acesso à assistência técnica. E aí, eu acho que tem um ponto-chave para a gente poder destravar um pouco essa agenda também, que é a questão do cooperativismo. A gente ainda vê hoje, principalmente no Brasil, um baixo número de cooperativas atuantes, de fato atuantes, e entregando valor para os seus cooperados. A gente vê hoje cooperativas fazendo um papel muito de agregadores de valor. Mas o que a gente precisa devolver para o produtor, e as cooperativas são excelentes cases, e a gente pode ver no café, na própria soja dos anos 70, 80, e como evoluiu isso no Brasil, como as cooperativas se transformaram e hoje elas entregam muito valor ao produtor. Então, se você quiser que a Cargill ou qualquer outra indústria consumidora, que a gente tenha um relacionamento com mais de 90 mil produtores falando só de Brasil, ele é um custo muito caro de você conseguir implementar isso. Então, até que ponto o equilíbrio econômico e o equilíbrio técnico, eles têm que ser mantidos. E a cooperativa é o produtor trabalhando para o produtor. Então, na nossa concepção na Cargill, é um dos pontos chaves que a gente precisa destravar durante essa nossa discussão, em como fazer o produtor aprender e repassar e se organizar no movimento de classe para que a gente realmente tenha uma sustentabilidade não só ambiental, não só social, mas uma sustentabilidade econômica que no final do dia é um dos principais drivers do dia a dia do produtor brasileiro, equatoriano, peruano ou colombiano. Então, acho que esse é um dos pontos. Eu encerro por aqui, nós teremos bastante tempo ainda para Q&As, para perguntas e respostas, e será um prazer respondê-las todas. Obrigado. Obrigado, Bruno. Já vou passar a palavra para Naila Yamel, co-founder da Chocolata. Naila.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues los retos de Chocolat para acceder a estos mercados de nicho son, digamos, hay retos y hay grandes oportunidades. Voy a empezar con las grandes oportunidades. Los mercados de nicho en los que nosotros participamos y en los que estamos interesados, cada vez están más interesados en saber quién y cómo se cultivan los alimentos que están consumiendo. Es decir, cada vez la gente quiere saber qué productor lo hace, cómo lo hace y en qué condiciones lo hace. Entonces, creo que el cacao amazónico tiene una gran oportunidad en ese sentido. Pues usted lo ha mencionado, lo saben con suficiencia, pues está sembrado en sistemas agroforestales que permiten la integración, por lo menos en el Piedemonte amazónico, que es donde estamos comprando actualmente cacao, que es específicamente Caquetá, que ustedes pueden ver 3 productos que tenemos, de 3 barras de chocolate de origen Caquetá, de 2 asociaciones diferentes. Ellos también tienen la oportunidad, pues, sembrando en sistemas agroforestales, de tener otras actividades económicas que no riñen con el cacao y que hacen que no sea un monocultivo. Pues al final del día Colombia es principalmente agricultura familiar, entonces digamos que esto es una ventaja frente a la conservación del ecosistema. Otra cosa importante para nosotros y que hemos también visto que le interesa a nuestros clientes, no solo a nuestros clientes de productos terminados, sino también de productos semielaborados, es decir, para chefs y pasteleros, es que también está integrado con el impacto social, es decir, muchas de estas zonas fueron zonas de conflicto armado y son actualmente, infortunadamente, zonas donde hay presencia de cultivos ilícitos. Entonces, el cacao es una oportunidad para hacer esa transición a estas actividades lícitas, que no solo, digamos, degradan la parte familiar y social de las comunidades, sino que también tienen un gran impacto negativo en todo el medio ambiente. Los cultivos ilícitos generan mucha contaminación en muchos sentidos, entonces esto es una alternativa y el cliente de este mercado de nicho cada vez está más interesado en esas historias de resiliencia, de conflicto, en esas historias de resiliencia frente a estos cultivos ilícitos. Otra oportunidad que hemos visto nosotros, aquí no aparece, pero nosotros también hemos desarrollado una barra, no podemos decir que es una barra de chocolate, es una barra de copoazú. Entonces, una oportunidad es que el cacao amazónico le ha abierto las puertas a otros teobromas para su comercialización y transformación. En el caso del Caquetá, en el Caquetá, en el Putumayo, no sé si en el Guaviare, pero en el Caquetá del Putumayo se encuentra el teobroma grandiflorum, que es el copoazú. Nosotros tenemos desarrollados una barra de copoazú al 80%, que es una oportunidad muy interesante para el mercado, un mercado muy, muy especializado. Y esta semana que estuve en Caquetá, vi que hay en el mercado caqueteño el teobroma bicolor, que es el macaco, que es el cacao macaco o chocolate macaco. Entonces, eso es una oportunidad. Frente a los retos que tenemos, también lo han dicho aquí, es una de las grandes preocupaciones de los clientes internacionales principalmente es la consistencia en la calidad y la consistencia en los volúmenes. Es decir, si hoy en día yo envío, digamos, esto es más para cacao en grano, que de alguna forma a veces enviamos pequeñas muestras de cacao en grano a chocolateros en Europa. Si yo hoy envío una muestra de, voy a decir cualquier cosa, 500 kilos de cacao o vendo 500 kilos de cacao, si estas asociaciones y estas cooperativas son capaces de mantenerme esa calidad que se fue en esas muestras. Y pues como también lo dijo el señor de Perú, el señor de Alianza Cacao Perú, nuestras productividades son muy bajas. Entonces, si bien es cierto, estos cacaos y pues por lo menos mi marca Chocolat está enfocado a mercados de nicho donde no se exigen tantos volúmenes como otro tipo de mercados, sí hay una preocupación
por mantener esta productividad y por aumentar esta productividad. Entonces, pues creo que son malas oportunidades, no obstante hay muchos retos también para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, Naila. Let me pass the word straight on to Ethan Budiansky from the World Cocoa Foundation. Ethan, welcome. Great to have you with us. Ethan, can you hear me? Yeah. Yes, I can hear you. Great. I think there was a little bit of a delay. I suppose I will share my screen now. Let me know if it does not work. Okay, thank you. It's a real pleasure to be here. Thank you for the invitation. My name is Ethan Budiansky. I'm the Director of Environment at the World Cocoa Foundation. And I've been asked to join the conversation today to talk to you a little bit about what the private sector, our members of WCF, are doing with regards to environmental sustainability within our organization, and then maybe a bit about what they're doing business-wise as well. Just to remind you, in case you're not familiar, the World Cocoa Foundation, we are driving sustainability in the cocoa sector with over 100 cocoa and chocolate companies who are members, representing 80% of the cocoa value chain, on 3 core issues around sustainability: prosperous farmers, empowered communities, and in my focus being healthy planets, so that climate change and deforestation. Now, around deforestation, in 2017, we launched the Cocoa and Forest Initiative that many of you are probably familiar with. I mean, it's an unprecedented partnership between companies and producing governments to eliminate deforestation from the cocoa sector, starting in Ghana and Cote d'Ivoire, representing, as everyone knows, the majority of cocoa production globally, but more recently expanding into Colombia. We have 35 companies who are signatories of the Cocoa and Forest Initiative in West Africa, which is going to be the focus of this presentation. But then obviously in Colombia, Casalucar Compagnie Nacional are directly involved in the Cocoa Forest and Peace Initiative there. So companies and the governments are aligned, or they're building alignment around core commitments and actions around 3 focus areas: forest protection and restoration of degraded forests and protected areas, sustainable production and farmer livelihoods, so a focus on growing more cocoa on less land and improving the livelihoods of farmers and communities that produce it, and then community engagement and social inclusion. And then fundamental to this is a transparent measurement and monitoring, including satellite monitoring, as well as annual progress reporting. And to give you a bit more clarity about how the different signatories are involved and what their roles are. From the government side, they're focused on the enabling conditions. So adopting new forest policies for protection, restoration, promotion of cocoa agroforestry, adopting national cocoa traceability systems down to the farmer level that applies to everybody, updating boundary maps, categorization of forests, making that information available, adopting forest monitoring systems, national climate smart cocoa standards. You might have heard about this in Ghana. And then facilitating multi-stakeholder landscape partnerships, in particular in alignment with REDD+. And the companies, which everyone is very interested in this dialogue today, they're making direct investments and increasing their investments in activities such as the promotion of cocoa agroforestry, farmer training, particularly around productivity, but then also climate smart cocoa, investments in reforestation. I'll talk about traceability in a minute, but improving traceability in their direct supply chains, and linked to that, ensuring that they're not sourcing any cocoa, adopting systems and practices to ensure that they're not sourcing cocoa from national parks and reserves,
sharing their data with the governments to improve monitoring and traceability, and then facilitating and helping to drive collective action to have more impact on the ground. Now, we've had a lot of success since 2018 in the Cocoa and Forest Initiative in West Africa. At the national levels, Côte d'Ivoire has adopted a national forest monitoring system known as IMAGE. They've adopted new forest policies, once again, for the promotion of restoration, protection, and promotion of cocoa agroforestry. In Ghana, there has been a lot of investment and work towards the establishment of a national cocoa traceability system known as the Cocoa Management System, as well as the government of Ghana has put in a lot of effort to help to build these public-private partnerships in their hotspot intervention areas, once again in alignment with REDD+. Companies have made a lot of success in their commitments, achieving 82% traceability down to the farm level, including unique farmer IDs, mapping every single farm, and using that information to actually track the cocoa. 74% in Côte d'Ivoire. They've, since 2018, distributed over 10 million trees for the promotion of cocoa agroforestry and trained farmers along with it. And then a lot of investment in farmer training, farmers being trained in good agricultural practices, as well as climate smart cocoa. Those are just some of the key accomplishments over the past years. What I was asked to also talk about is how is the cocoa sector changing? How is industry changing around these commitments to environmental sustainability? Now, I've been in the sector for over 10 years, and I will tell you that 10 years ago, there was very little discussion about environmental sustainability in the cocoa sector. It's a relatively new focus and something that, thankfully, is dominating a lot of the dialogue, investment, and efforts of industry and other key stakeholders. And you see it in WCF with the fact that we, out of the 3 focus areas, empowered communities, prosperous farmers, the third one is Healthy Planet pillar. So we're building alignment across industry towards directly tackling the impact of climate change and deforestation in the cocoa sector. The commitment to the Cocoa and Forest Initiative is an unprecedented commitment, building the partnership between industry and government to eliminate deforestation. And then obviously that expanding to Colombia. So these are key priorities of industry within their sustainability, focus areas. As well, we launched Cocoa Action Brazil a few years ago. And one of the key focus areas is incorporating or building key focus activities around environmental sustainability. A lot more effort between industry and government towards building alignment around deforestation and climate change. Industry is also making a lot of new investments, additional investments in tackling climate change, training farmers in climate smart cocoa, for example, and deforestation. Obviously, the investments in reforestation, traceability, as well as agroforestry, and linking their investments and their efforts towards their net zero emission commitments. A lot of effort is being put towards building collective action, like I mentioned before. So how do we build efficiency and synergies across industry in different jurisdictions and landscapes to improve impact on the ground? And then we've also been engaged with key stakeholders in consuming countries as part of the sustainability platforms known as DISCO and GISCO, Beyond Chocolate. So you can see that the arena of cocoa sustainability has really shifted in the past years towards one that is incorporating environmental sustainability
as an organization of WCF and what we're focused on, representing and convening industry, but then what companies are doing with regards to increasing their individual investments and linking that to their sustainability strategies. Thank you very much. Great. Thank you so much, Ethan. And thank you to all our panelists. So we've got about 25 minutes left. And this is an opportunity for you who are listening to this webinar to put questions to us, but for us to engage with one another as well. And thank you for those of you who already put questions into the Q&A function. Can you try and put questions using Q&A rather than chat? I know that there's a really interesting debate going on in chat around the relationship between forests and cocoa and the Cabruca system, so that's great. Any specific questions for the panelists, please put them in chat. But let's just try and organize this session a little bit now. And I think three themes seem to be coming out. I think one really is that first one about the relationship between cocoa production and deforestation. And just to be clear, when I made an opening today at the session, I wasn't saying that all cocoa produced in Amazon is zero deforestation. I was saying that it has the potential to become, and it has the potential to restore forests, which I think is in line with what Edu was saying. But I think how we get there is the big question. But I think it would be interesting to get a technical view on the relationship between forests and cocoa. And I know there's a question about cadmium, and maybe colleagues from the Andean region can talk to us a little bit about that and some of the restrictions on import because of cadmium. So the first one's kind of some of the technical questions. The second, I think we could explore is around collaboration. So we've all talked about collaboration, but can we give some good examples? What does that mean? Where does it not work? Where does it work? And what's really needed when we talk about collaboration in the sector in Latin America? You know, I think we even on these dialogues, we face challenges in just getting collaboration between countries in the region. So how do we do that? And I think the third point, you know, picking up a little bit on what Bruno has said, what Fernanda has said, a number of people have said is, you know, we've got the pathway to transform the sector. There's technical assistance required, cooperativism, there's other things, but where's the investment going to come from? So I think it'd be good to get a sense of what people's view is on how we can really get investment in the sector. So that's just an opening gambit of three ideas: deforestation, collaboration, and investment. Maybe we can start with those themes. Panelists who are with me, if you'd like to add something to the discussion, there is a raise hand function here in Zoom. I think the easiest way for us to do that is to use raising your hand. So I'm going to raise my hand here to show you what that looks like, and then I know that someone wants to make a contribution. Just before we open up then on those themes, perhaps starting with the point about deforestation, one of the questions is about the jurisdictional approach. There may be people on this webinar who are not familiar with what that means. So I think it would be interesting to get a sense of, okay, what is a jurisdictional approach? But is that a possible solution for cocoa? Andrea, great to have you with me here today, and thank you for joining. Perhaps we could start just with that question about the jurisdictional approach, and you give your sense of whether that's an option for cocoa as well. And then I'll open up to the panelists across those three themes that I've put out as well. So over to you, Andrea. Thanks, James. Thanks for plugging. Bom, mudando para o português, é uma ótima pergunta, porque justamente, bom, trazendo também um pouco do trabalho do TFA, ao redor da construção dessas cadeias, a gente também faz toda essa lógica, essa estratégia conectada a uma abordagem jurisdicional. Aqui no Brasil, vou falar inicialmente, temos o estado do Pará como um polo produtor e que também tem dentro da sua estratégia no Amazônia Agora, o cacau como uma ferramenta e como uma cultura também a ser promovida. Inclusive, no estado do Pará, temos uma instrução normativa em que coloca a possibilidade do cacau ser contemplado dentro de uma restauração produtiva, a dizer assim. Então, em áreas de reserva legal de proteção, o cacau ele também pode ser considerado um cacau produtivo, um elemento. Então, essas são formas da gente atrelar políticas públicas, iniciativas jurisdicionais à potencialização dessa cadeia tão preeminente. Outra iniciativa que eu gostaria de trazer muito rapidamente do estado do Pará, em que vamos catalisar as ações do cacau, é o Território Sustentáveis, que está para ser lançado. O Território Sustentável justamente vai ser uma plataforma de colaboração em que podemos acelerar problemáticas e gargalos que, por exemplo, o Bruno acabou trazendo em relação à assistência técnica, em relação a cadastro ambiental rural, e tendo a SEMAS, a Secretaria, participando dessa plataforma, é uma forma de, inclusive, a gente conectar e priorizar certas ações que possam viabilizar a cacauicultura amazônica.
Temos também no Peru, trazendo um pouco para o case do Peru, que estamos construindo ali na região de São Martín, em especial de Tocate, também toda essa articulação entre esses atores e produtores, para estándares de qualidade, também para a chegada de assistência técnica de uma forma homogênea e com uma acessibilidade, claro, nesses casos, mas também de identificar coletivamente oportunidades de investimento, né? Isso fazendo de uma forma integrada e em colaboração com o governo dessa jurisdição, a gente potencializa, de fato, impactos. Para Colômbia, trazendo um pouco desse extrato também, o país vem trabalhando dentro da lógica do acordo nacional e com iniciativas Cacau, Bosques e Paz, um processo de estabelecimento de uma colaboração jurisdicional em Caquetá. Não só Caquetá, mas o Piedimonte Amazônico, como eles chamam. Então, essa governança, ela também, assim como eu mencionei nos outros, vai trazer uma melhor colaboração ao redor de políticas públicas e de criar uma carteira de investimentos coletiva, de priorização desses investimentos, que são ao redor de infraestrutura, de pós-colheita, e muitos dos temas que a gente já trouxe aqui como gargalos. Isso deve ser feito em parceria entre todos esses atores, envolvendo o governo, com certeza. Passo a palavra. Thanks, Andrea. Great. So let's get on to the discussion, and please keep an eye on the questions that are coming into Q&A, panelists, and feel free to kind of grab one and take it where you want to. But let's start with this question around the relationship between cocoa and deforestation, because that was my opening gambit. And I was saying, well, okay, this is really a significant opportunity for us to address deforestation. And people have written into chat, well, you know, is that really the case? Do we know, for example, in the Amazon, sometimes we see land that's cleared and immediately after that, cocoa is planted on it. So would one of our panelists like to take on that one? Feel free to raise your hand. I'm kind of looking at you, Edu Trevisan, initially, but others as well. Perhaps we could just talk a little bit about that relationship. And there is a second question around cadmium that perhaps colleagues from Peru might want to take on as well. Edu, are you happy to... I'll switch to Portuguese, but Edu, você topa responder essa pergunta sobre desmatamento, por favor? Claro. Bom, é uma questão bastante complexa. Acho que a gente tem que olhar, pensar em Amazônia brasileira, principalmente, a gente tem ao redor de até mais 100 milhões de hectares de pastagens degradadas, que já foram abertas, pouco exploradas, com uma quantidade de gado muito menor do que seria apropriado. Então, tem sido o grande foco da implantação de áreas de cacau nessas áreas de pastagens já degradadas ou áreas degradadas que foram abertas em algum momento, que hoje não tem utilização. Todavia, no momento que a gente encontra atualmente, em termos de Brasil, tá? E aí, me desculpem os outros, se o pessoal do Peru e da Colômbia quiser agregar um pouco mais sobre isso, tá? Embora dentro dos nossos reuniões, todos eles falaram de que o cacau ele tem muito mais a colaborar do ponto de vista de restaurar, de replantar, e o desmatamento não é um grande driver. Quando a gente fala de driver de desmatamento, a gente está falando de desmatamento de grandes áreas ou de ações econômicas, que seja de exploração de madeira, seja de grãos, muitas vezes, enfim, vários outros drivers que a gente chama de desmatamento em grande escala, tá? Então, historicamente, o cacau não tem sido esse driver. Todavia, hoje, no Brasil, a gente tem uma situação onde a fiscalização está muito afrouxada e o preço do cacau em dólar tem sido bastante atrativo. Em alguns casos, existem sim desmatamento de áreas, principalmente aquelas que a gente chama não de áreas naturais, né? Assim, são áreas que um dia já foi retirada madeiras de alto valor, ou já foi desmatado e já voltou uma parte da vegetação, mas pontualmente, sim, há indícios que existem desmatamento, mas não é um grande driver de desmatamento, eu diria, não é um grande fator de abertura de áreas. Mas nós temos que trabalhar para isso, né? Eu acho que aí um pouco da discussão é que as empresas, tanto a Cargill, que está aqui hoje com a gente, mas também as outras, as chocolateiras também, né? Estão todas elas envolvidas, as ONGs com projetos locais, a gente tem Solidariedade, tem TNC, tem nos países também várias iniciativas ligadas
a outras ONGs e empresas que estão justamente buscando a rastreabilidade, uma assistência técnica mais efetiva para o produtor, ele ter uma renda maior com aquele cacau que ele já tem, né, e ele ser incentivado a plantar mais somente nessas áreas que já estão abertas, tá? Do que muitas vezes tem muitos estudos aí, principalmente na pecuária, no cacau tem menos, mas de que muitas vezes não vale a pena você abrir uma nova área para você plantar. No caso de pecuária, isso tem vários estudos. No cacau eu nunca vi, mas eu imagino que deve ter um limiar aí também que quase não deve valer a pena ou não vale a pena financeiramente, porque você tem todo um esforço de derrubar a floresta, enfim, de limpar a área, que seja. Então, todo esse tipo de informação tem que chegar no produtor, principalmente aquele pequeno que tem menos acesso a isso, tá? E aí a gente está aqui justamente num fórum, em várias organizações, justamente para a gente buscar soluções para que isso não aconteça, principalmente no cenário que nós temos hoje, em termos de Brasil, onde a fiscalização está muito mais restrita e, de certa forma, você tem até entre aspas aqui, com muito cuidado, um certo incentivo para que essas ações degradantes aconteçam, tá? Então, eu espero estou à disposição aqui se a gente quiser discutir mais, mas eu acho que é bem por aí, tá? O cacau ele tem um foco muito mais de recuperação do que de desmatamento. Existe desmatamento pontual? Existe na Amazônia, mas nós estamos todos aqui para buscar que isso pare, na verdade, né? Great, thank you so much, Edu, and others who want to chime in, feel free. The other kind of technical questions we've had around the issue of cadmium, and I understand that there's interest there that one person's responded that research is being done and good data is coming out of that and showing actually the levels of cadmium are quite low. I think the issue that the questioner is making is around some of the strict restrictions on exports that are happening from the region to the EU as a result of that, and whether that can change as a result of some collaboration. So, Jose, I don't know if that's a question that you can speak to, or others in this group as well, but the cadmium questions come up as well. And then there's another question about monoliasi, which I don't know how you say that in English, and I don't know what it is, but I understand it's probably some sort of disease, right? So I like to, I don't know if it's similar to the vassoura de bruxa, the witch's broom that's affected obviously cocoa in Bahia in Brazil, but that's in the Amazon now as well. So there's a question about that and what can we do about that. Jose, do you want to have a go at one or two of those? I know you're listening on translation. James, si me permites, en el caso de, bueno, las enfermedades del cacao, una de las más comunes es la moniliasis. En Perú, digamos, somos endémicos de moniliasis. Hemos aprendido a convivir con la moniliasis básicamente a través de el trabajo con las podas, el pruning, ¿no? Y ha funcionado bastante bien, ¿no? Hasta hace algunos años, digamos, las pérdidas por plagas no eran importantes. En los últimos años, estoy hablando de los 3 o 4 últimos años, una combinación del cambio climático y el crecimiento de muchas áreas en algunas zonas ha hecho que aparezcan otros tipos de plagas, como el mazorquero, que es una polilla que se mete en la mazorca de cacao, le hace un hueco y genera que se pierda el producto. Esa ha sido la más seria, pero ya hemos encontrado también soluciones para eso y bueno, el gran problema sigue siendo cómo masificar estas buenas prácticas, ¿no? Entre los miles de productores. En Perú tenemos alrededor de 90.000 productores. Nuestro proyecto trabaja con alrededor de 20.000 de ellos, ¿no? Pero, como decía, ¿cómo llegamos al resto de productores con una asistencia técnica permanente? Ese es un tema central y clave. Yo quería aprovechar también para, aprovechando que están los colegas de Cargill, World Cocoa Foundation y otros más, plantear un tema que estamos trabajando hoy con las empresas exportadoras de Perú. En Perú, más o menos 5 o 6 empresas son las que exportan casi el 70% del cacao de Perú. Ojo que en el Perú el 90% del cacao producido se exporta, ¿no? Estas 5 empresas, más las cooperativas, están tratando de empezar a implementar sus propios sistemas de trazabilidad.
Y el tema es que eso implica costos mayores, ¿no? Entonces, la pregunta a la industria es si la industria, digamos, está dispuesta a pagar un mejor precio por este cacao trazable que pueda asegurar, digamos, para la industria que se cumplen todos estos requisitos de no deforestación, no trabajo infantil, un buen nivel de vida para los productores, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es uno de los temas complicados, ¿no? Porque como en Perú tenemos alrededor de 200.000 hectáreas de cacao, entonces, digamos, hacer trazables esas 200.000 hectáreas es un reto enorme y implica un costo enorme también, que va a subir la curva de costos, digamos, del acopio y de las empresas exportadoras, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos ¿es posible que digamos, ese mayor costo sea absorbido de alguna forma por la industria? Ese es uno de los temas para Latinoamérica que me parecen centrales, ¿no? Gracias. Thank you, Jose. And maybe we can use that question then to go on to the third point that I suggested, which is about investment, because I think it exactly touches on that point. I think we're quite clear about the plan to grow sustainable cocoa and the market for sustainable cocoa in Latin America, but how is that going to be paid for? And I think it links to another question that's appeared in chat around payments for environmental services. We know there is money around carbon. You know, is that a possible route in? How quickly can that happen? You know, is the final consumer willing to pay for it? Maybe Naila, you have a kind of niche chocolate. You can speak a little bit to that as well. Bruno, as a trader, you know, what's the possibility of creating some of these markets to encourage payments that go beyond kind of business as usual for cocoa? So, Naila, you've come off mute first, so perhaps I can ask you to go ahead and give us some thoughts, and then others feel free to raise your hands or just come off mute. Pues nosotros desde Chuculat, digamos, desde el inicio de la creación de la marca, nosotros decidimos que Chuculat, el propósito de la marca era contribuir al mejoramiento de los ingresos de los productores, ¿no? Entonces, digamos, nosotros desde Chuculat lo estamos haciendo. Nosotros pagamos primas por calidad desde un 30, pues lo que hemos hecho hasta ahora es desde un 30 hasta un 50% el precio mayor a lo que está en el mercado, digamos, esa semana. Aquí el mercado fluctúa mucho, entonces Chuculat está súper comprometido a pagar esos porcentajes adicionales, por supuesto, siempre y cuando se cumplan unos estándares de calidad que hemos definido. Entonces, digamos que yo, claro, mi producto es de nicho. Chuculat es un chocolate fino, es un chocolate que no está en los mercados masivos. De hecho, hemos tratado de hacer algunos como intentos de exportar a grandes superficies o a supermercados muy grandes en Europa y el costo no nos da. No solo por supuesto, no solo porque le paguemos, o sea, al final del día que uno le pague 50% más al productor no hace mucho la diferencia en los costos. Son otros temas, son temas de mercadeo, temas de logística. La logística es carísima desde Colombia. Enviar muestras, ni se diga. Nosotros a la fecha todo lo hemos exportado vía aérea porque pues los volúmenes son pequeños, son especializados. Entonces yo creo que es posible, es decir, yo creo que es posible que en la medida en que estos productores se especialicen, mejoren su calidad, mejoren su trazabilidad y definitivamente demuestren de alguna forma, que es una cosa que también hay que discutir, digamos, que se me pasó comentarlo ahorita, y es ¿qué es sostenibilidad? ¿No? Entonces creo que es un término que está como ahora todo es sostenible, todos los productos son sostenibles. Entonces creo que tanto el consumidor como el productor toda la cadena debe tener clara los criterios de sostenibilidad. Entonces, pero yo sí creo que es posible, para responder la pregunta, que se pueda reconocer al productor primas por calidad, primas por sostenibilidad, primas por trazabilidad. Y creo que así debería ser. Es decir, creo que así debería ser porque es la única forma en que el productor va a dejar de presionar los recursos naturales en la Amazonía. Es decir, en la medida en que ellos tengan mejores ingresos, van a mejorar sus cultivos y van a mejorar sus productividades y van a tener mejores ingresos y van a dejar de talar el bosque para meter vacas,
como se dice coloquialmente en Colombia, o van a dejar de presionar, o van a dejar de, no sé, desviar ríos para, no sé, es decir, creo que en la medida en que el productor se tecnifique y se especialice en su cultivo, en el cultivo de cacao, vamos a poder evitar la deforestación, por lo menos en el caso amazónico, en el caso del Piedemonte amazónico en Colombia. Gracias, Naila. Bruno, please go ahead. If you could keep your answers now to 1 or 2 minutes so we give everyone a chance to speak, and we're going to wrap up shortly. Bruno. Tudo bem. Sim, o tema de rastreabilidade, o tema de custos em geral, eles sempre pipocam, né? E a verdade é que sim, a gente pode pagar para o produtor prêmios de rastreabilidade, prêmios de sustentabilidade, inclusive a Cargill já faz isso na África, faz isso aqui no Brasil, principalmente com sustentabilidade, e a gente está engajando o tema de rastreabilidade mais fortemente agora. Só que existem 2 tipos de custo. Existe o custo do produtor, do prêmio, olhando do ponto de vista da indústria, né? E existe o custo de implementação. Esse custo de implementação, eles têm um caminho que precisa ser cada vez mais explorado e cada vez mais o produtor também abraçar isso, que é a digitalização do processo. Então, hoje a gente está fazendo uso de uma ferramenta chamada Farm Force, onde o produtor poderia fazer todo o mapeamento de área, ele mesmo fazer esse mapeamento de área e trazer esse dado de forma voluntária para a Cargill, por exemplo. Então, se ele engajar nessa atividade ele mesmo, poderia ser um grande facilitador e um grande acelerador para a indústria e para todos nós. E tem uma última observação, que quando a gente fala de rastreabilidade, existe uma diferença muito importante entre saber o que é um polígono de produção e saber o que acontece dentro daquele polígono. As pessoas estão interessadas em saber o que acontece dentro do polígono e não saber somente a área de produção. Então, é um trabalho que demanda um esforço, demanda o produtor entender que não basta simplesmente traçar as fronteiras de uma fazenda, mas também traçar tudo o que acontece lá dentro. Suas áreas legais, suas reservas, seus rios, sua biodiversidade, e trazer toda essa informação. E a gente, como indústria, precisa ainda destravar a agenda de como transmitir isso para frente. Mas isso daí é uma outra conversa. Obrigado, Bruno. Ethan, over to you. Temos tempo de uma contribuição rápida? Ethan está com a mão levantada, so he's next. And then, so 1 minute, Ethan, 1 minute, Fernanda, and then over to you, Andrea. It's over to me, right? There's a little bit of a delay, so just so I'm not talking over anyone. I'm going to add on to what Bruno just said. I fully agree with what he was talking about. When you look at what's been going on in West Africa, industry has been making significant investments in traceability, farm mapping, developing individual farmer IDs, applying deforestation risk assessments, ensuring that they're adhering to national policies and laws. It's important to keep in mind that companies like Cargill and other major supplier countries, they are able to work with farmers within their direct supply chain, but it's important to bring all farmers, all communities within traceability. And with that, there really has to be an emphasis placed on supporting the government to establish these national traceability systems. And it can't just be industry doing it by themselves. Big topics, big efforts such as traceability requires all stakeholders, from consuming countries to producing countries, from donors to the private sector to others. So traceability is something that really does require other stakeholders to come involved, to be involved, to then support the governments to establish these national traceability systems. Fernanda. Rapidamente, quando a gente fala desse assunto de rastreabilidade, é custo para o produtor, é custo para a indústria, para todos. Porém, tem um ator muito importante, que é o consumidor, e que vai colocar o dinheiro nesse canal. E ele está muito disposto a fazer o pagamento por um produto diferente. Isso, em todas as pesquisas que a gente viu, mostra o aumento da consciência do consumidor. Ele não quer comprar mais uma coisa que tenha uma origem duvidosa, que tenha um trabalho infantil envolvido, ou que o produtor que produziu aquilo não tenha uma vida digna. Então, eu vejo que quem vai colocar
o investimento aí é o consumidor e ele quer colocar. Agora, a grande dificuldade, a ponte é como nós vamos apresentar isso para o consumidor, para que ele se motive a entrar e ele sim fazer toda essa engrenagem rodar. Thank you so much, Fernanda and Ethan. Andrea, it would be great to have some final words from you just as we wrap up in terms of, you spoke at the beginning where we've come from. What's going to happen next in terms of the pitch book, the Cocoa Dialogues, and how can people get involved in that? Obrigada, James. Bom, obrigada a todos novamente, né? Acho que eu reforço aqui o agradecimento a todos os participantes e a fala do Ethan, né? Que para problemas complexos não existem respostas simples e a colaboração é fundamental e é justamente o que o TFA vem se propondo a fazer a nível latino-americano. Como próximos passos, a gente segue na elaboração coletiva nacional dessas discussões sobre os atributos apresentada pelo nosso colega Eduardo. Seguimos com o Market Analysis, ali conduzido e coordenado pela Fruto, e também faremos, na temática colocada aqui, de monitoramento, um intercâmbio tão importante sobre as metodologias e as iniciativas que já vêm acontecendo a nível local, nacional, como forma de fazermos um matchmaking pelo que a indústria quer buscar, está disposta a pagar um prêmio por isso, e o que essas iniciativas já vêm oferecendo, já vêm desenvolvendo a nível nacional local. Mas também fecho, né, como uma fala de que o cacau amazônico sustentável, vemos o potencial dele tanto no mercado de nicho, muito bem apresentado pela Naila, mas também no mercado de commodities, seguindo essa tendência da sustentabilidade. Então, é de fato uma oportunidade de nós, latinos, né, fazermos esse posicionamento, e o pitchbook que vamos apresentar contemplará todas essas informações, esse posicionamento a nível global para promovermos um cacau que queremos colocar no mercado, né? Então, fecho minha fala e agradeço novamente a participação de todos, todas, e toda a interação que tivemos aqui no chat, no Questions and Answers. Thank you, Andrea. Naila, Pepe, Ethan, Bruno, Fernanda, and Eduardo, thank you so much for your time. Just to plug that the TFA is organizing a series of webinars throughout this week, and if you're interested in the theme around payments for environmental services, deforestation, commodity supply chains, we're going to have another one on Friday around the soy sector. So look out on the TFA site for that and join us there. Thanks for all your contributions in chat. Sorry we couldn't answer them all, but come and join us on Friday and we'll carry on the conversation there. Take care, everybody. Have a great end of the day. Bye-bye. Obrigada.